Amém. A nossa querida irmã Sandra, da Austrália, mandou uma mensagem. Beleza, o som aí? Eu que cortei aqui. Perdão. A Sandra mandou uma mensagem para a igreja, agradecendo aí as orações. Ela falou que chegou bem lá, eles chegaram bem na casa deles. Então, é a conclusão aí de um processo, né? Então, semana passada a gente estava aqui no último culto deles, eles viajaram agora no finzinho da semana e já chegaram em casa. Então, eles agradecem os irmãos aí pelas orações e por esse tempo, amém? Eu ia ler um texto aqui com os irmãos, mas ele está muito comprido, então eu vou tentar resumir aqui uma pequena introdução para a gente adorar o Senhor. Teve uma época em Israel que os filisteus roubaram a arca. Quem aqui lembra dessa história? Teve uma guerra lá, aconteceu uma desgraça na batalha, 30 mil homens morreram e os filisteus levaram a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, levaram a arca embora lá para a terra dos filisteus. E a arca ficou 7 meses entre os filisteus, e o período que ela ficou lá com eles foi muito ruim para os filisteus. Morreu gente, teve praga, doença, foi um período conturbado para os filisteus. E a arca, depois de 7 meses, os filisteus mandaram ela de volta para Israel. A gente não quer essa arca aqui, está trazendo problema para a gente, toma ela de volta. E devolveram a arca da aliança para Israel. Quando ela chegou em Israel, eles colocaram colocaram a arca na casa de um levita que chamava Abinadab. Tá certo? Então, o correto é que a arca ficasse dentro do tabernáculo, né? Moisés tinha recebido as instruções de Deus certinho de onde a arca deveria ficar. E Israel estava num momento bagunçado da sua história, e quando os filisteus devolveram a arca para Israel, essa arca foi colocada na casa do Abinadab, de um homem chamado Abinadab. A Bíblia fala que a arca ficou 20 anos na casa desse homem. É muito tempo. 20 anos a arca ficou guardada na casa desse homem. E depois de um período, aconteceram várias coisas e foram mudar a arca de lugar. E ela foi para a casa de um homem que chamava Obed-Edom. E a Bíblia diz que nesse período que ela mudou para essa nova casa, ela ficou 3 meses lá. E a Bíblia diz que esse homem foi muito abençoado com a presença da arca ali, e as suas coisas multiplicaram. Diz que ele prosperou nesses 3 meses. A reflexão que eu queria trazer para nós é a seguinte: ela ficou 20 anos na casa de um homem, e a Bíblia não fala nada do que aconteceu nesses 20 anos na casa do Abinadab. Na verdade, no finzinho desses 20 anos, quando eles foram tirar a arca da casa do Abinadab, é aquela cena que os irmãos conhecem, que colocaram a arca, ela não deveria ir num carro de boi, colocaram ela num carro de boi, e quando o carro estava andando, a arca tombou para um lado, um homem foi lá e colocou a mão para que essa arca não caísse, né? Esse homem era filho do Abinadab. Então, além de ficar 20 anos na casa do Abinadab, a arca, e a Bíblia não fala nada sobre as consequências desses 20 anos, ainda quando foram transportar a arca de lugar, o carro tombou, o homem segurou a arca e morreu, porque a Bíblia diz que não podia colocar a mão na arca. E esse homem era filho do Abinadab. Então, ficou 20 anos a arca na casa dele, e no fim desse processo, ele ainda perde um filho. Mas a Bíblia diz que quando ela chega na casa de Obed-Edom, ela fica 3 meses ali, e diz que esse homem foi tremendamente abençoado. A presença de Deus é igual para todos. Amém? Para mim, para você, para o incrédulo, né? A presença de Deus, ela está disponível para qualquer um de nós. A questão é, qual é a importância que nós damos para a presença do Senhor? Amém? Então, às vezes, né, eu sei que aqui tem muitos irmãos antigos de igreja, né, eu também sou. Às vezes a gente não aproveita as oportunidades que Deus está nos dando, de aprofundar nele, de conhecer mais o Senhor, de estar mais junto com os irmãos, e de absorver o poder da sua presença. Amém? Às vezes pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos, e eu não noto o que eu posso receber da parte do Senhor.
E esse homem diz que a arca ficou 3 meses na casa dele, e ele foi tremendamente abençoado. Então eu queria convidar você nessa manhã para ter essa postura de coração. Nós precisamos da presença do Senhor, amém? Nós valorizamos a presença do Senhor. Nós não vamos transformar a presença do Senhor num objeto de decoração que está na nossa casa, num objeto qualquer que está na nossa casa. Mas a presença de Deus deve ser o centro da nossa vida, tá certo? Então, queria deixar essa palavra para os irmãos nessa manhã, que nós possamos adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso amor por Ele, tá? Porque Ele é o único digno de ser adorado, de ter o seu nome engrandecido, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, amém? Senhor Jesus, nós queremos te adorar aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, junto com a igreja reunida, Senhor. Nós convidamos o Senhor para estar presente neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui por causa da tua presença, Senhor. Que o teu poder alcance cada um de nós nessa manhã, Senhor, tocando as nossas vidas, sarando, nos livrando do mal, Senhor, e trazendo sobre as nossas vidas a tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome nessa manhã, Senhor. Não queremos transformar este momento em algo qualquer, Senhor, mas queremos valorizar porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e nós estamos aqui por causa do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, vamos ficar de pé? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. A glória do Senhor chegou, teu Espírito já derramou. Para esse tempo nos criou, o Cordeiro é nosso Redentor. Chegou, Santo, Santo, teu Espírito já derramou. Santo é o Senhor, para este tempo nos criou. Santo, Santo, o Cordeiro é nosso Redentor. Santo é o Senhor. No início, a glória do Senhor chegou. Santo, Santo, seu Espírito já derramou. Santo é o Senhor, para este tempo nos criou. Santo, Santo, o Cordeiro é nosso Redentor. Santo é o Senhor, coroado tu és, Yeshua. Aos teus pés, és o Rei de Israel. Toma o teu lugar, Yeshua HaMashiach. Toda a terra saberá, és o Rei de Israel. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya la. Santo, Santo, sua glória entre nós está. Santo é o Senhor, para este tempo nos criou. Santo, Santo, o Cordeiro é nosso Redentor. Santo é o Senhor, coroado tu és, Yeshua HaMashiach. Nos prostramos aos teus pés, és o Rei de Israel. Toma o teu lugar, Yeshua HaMashiach. Toda a terra saberá, és o Rei de Israel. Coroado tu és, Yeshua HaMashiach. Nos prostramos aos teus pés, és o Rei de Israel. Toma o teu lugar, Yeshua HaMashiach. Toda a terra saberá, és o Rei de Israel. Jalalai, 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 jalalai.
Por que eu coloquei essa música pra gente cantar? Fazia muito tempo que a gente não cantava essa música, né? Mas Israel estava com um problema ali, conforme o texto que a gente leu agora no começo. Quem governava sobre Israel era o Senhor. Então haviam juízes, eles ouviam as coisas da parte do Senhor, observavam a lei que Moisés tinha escrito, e eles iam ali ponderando Israel, organizando a estrutura organizacional de Israel. Não tinha um governante central, porque o governante era o próprio Deus, certo? Mas aí o povo desvalorizou a presença de Deus, deixou a arca da aliança de lado, e em determinado momento eles pedem o quê? Um rei. Deus não queria que Israel tivesse um rei. A presença de Deus já era o que governava Israel. E a Bíblia diz que Israel não tinha um rei porque o rei já tinha sido escolhido por Deus. E o rei é o Senhor Jesus. Amém? E às vezes a gente perde essa noção. Nós já temos um rei. Ele é o Senhor Jesus. Então essa música fala assim, ó. Toma o teu lugar, Yeshua HaMashiach. Né? O Senhor Jesus toma o teu lugar nas nossas vidas. Toda a terra saberá, és o rei de Israel. Amém? Então, não façamos como Israel, que deixou a arca da aliança de lado, deixou a presença do Senhor de lado. Mas se nós possamos todo dia ter uma reverência pela presença do Senhor, porque Ele já pode e deve e governa as nossas vidas. Amém? Então nós já temos a palavra do Senhor, nós já temos o seu Espírito, nós temos a comunhão com os irmãos. Isso é o que governa a nossa vida. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Se nós estivermos no meio da igreja, com a presença do Senhor, obedecendo a sua palavra, isso é o rumo de Deus para as nossas vidas. Amém? Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre.
é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. sempre será santo, santo pra sempre. Sempre Será santo, santo pra sempre. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, porque a tua presença não nos abandona, Deus. E o Senhor será para sempre santo, Deus. A tua presença sempre será constante no nosso meio, Senhor. Porque o Senhor prometeu que o teu Espírito estaria com cada um de nós, até o dia em que o Senhor vai voltar, Deus. E nós podemos confiar neste Deus que não nos abandona. Pelo contrário, o Senhor nos toma pela mão e o Senhor nos guia até o lugar onde cada um deve estar, Senhor. E nós te adoramos por causa disso. E o lugar é a tua presença, Senhor. Nós não queremos nos afastar deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor é fiel e é santo para sempre, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, Mais uma vez. ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, Ao que se assenta, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro. Louvores e honra e glória e força pra sempre. Louvores
e força pra sempre. Louvores e honra e glória e força pra sempre. Louvores e honra e glória e força pra sempre. Louvores e honra e glória e força pra sempre. Louvores e honra e glória e força pra sempre. Louvores e honra e glória e força pra sempre. Aleluia. Nos prostramos diante da Tua majestade, Senhor. Nos prostramos, Jesus, diante de quem o Senhor é. O Senhor é sobre todos. Nenhum nome é maior do que o Teu. Nenhuma glória é maior do que a Tua. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos com milhares e milhões de anjos que celebram o Senhor noite e dia e noite, sem cessar. Nós te glorificamos porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou a fazer parte da sua família, de sermos portadores, Senhor, da tua glória, sermos portadores da tua presença, Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor. Nós não somos dignos, mas o Senhor escolheu habitar em nós, fazer de nós santuários, fazer de nós pessoas santas. E nós te glorificamos, Senhor. Nós nos prostramos. O nosso coração está derramado diante de ti, Jesus. Tu és glorioso, Senhor. Amém. Tu és glorioso, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Então, o pessoal da mídia aí, pode colocar pra gente aqui o nosso calendário da próxima semana. Se você tem sua oferta em dinheiro físico, você pode estar trazendo aqui no nosso baúzinho, tá? Os irmãos já devem ter também o Pix da igreja anotado aí, tá? Então fiquem à vontade. E aí, semana que vem, os irmãos, né, lembram que é o nosso primeiro culto do mês. Então, dia 7 de setembro, é um feriado, tá? Mas a gente vai estar reunido aqui e é o nosso culto mais legal, eu acho, porque a gente tem o café da manhã, tá? Então, os irmãos já conhecem a estrutura, cada um traz alguma coisinha para a gente celebrar o Senhor juntos a partir das 9 da manhã, tá bom? Então, esse é o nosso aviso principal. No próximo final de semana também está tudo normal, então tem a reunião das crianças e dos adolescentes aqui às 5 da tarde, tá? Mas do resto, segue tudo normal.
e é o nosso culto com ceia, tá bom? Amém. Vamos orar pelo Roberto? Senhor Jesus, nós abençoamos o Roberto nessa manhã, Deus, para que a palavra dele, Deus, venha cortando como espada que a tua palavra diz que é, Senhor, e nós o abençoamos para que ele seja livre nessa manhã, para nos abençoar, Deus, em nome de Jesus. Guarda sua vida, seu coração, seu espírito, Senhor, sua família, e lhe dê liberdade, Senhor, para edificar a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para compartilhar mais uma parte aqui da palavra. Estou tendo que usar óculos, como o Wagner disse, agora para poder enxergar as letras. A gente quer falar um pouco hoje, dando até continuidade ao que o Isaac abriu, né? Que o Isaac começou falando sobre a presença de Deus, né? Sem a presença de Deus não dá, né? Não dá para fazer nada. Sem a presença de Deus a gente não pode continuar, né? E essa é uma realidade. Eu quero tratar de como a gente está vivendo essa realidade, né? Essa realidade espiritual. Eu vou procurar trazer um pouquinho da história do homem, né? Da humanidade em relação a Deus, né? É sempre bom a gente rever conceitos básicos, né, da salvação, do que a gente aprendeu, mas tem muita gente que ainda precisa conhecer e muita gente precisa relembrar. Então a gente vai trazer alguns conceitos básicos assim da salvação, da presença de Deus, dessa realidade, né? Lembrando que Deus é um Deus de ordem, né? Um Deus de equilíbrio, um Deus que criou todas as coisas em ordem, né? Hoje em dia, não sei se para mim, a minha percepção é que principalmente o nosso país é um país que anda em desordem, né? Em caos social, caos econômico, caos político, todo tipo de bagunça, de caos. E a nossa bandeira é ordem e progresso, né? Que tem a ver com, o seu Luiz deve saber que foi militar, né? É uma bandeira inspirada na filosofia do positivismo, o Comte, né? Que ele pregava, né? Uma filosofia, né? Que dizia que o homem podia resolver todas as coisas ordenando, colocando as coisas em ordem. E aí eles fizeram um golpe lá na época do Império, tomaram o poder, os militares, no caso, e a oligarquia que existia no Brasil naquela época. E aí eles tentaram introduzir essa filosofia no Brasil, de que o Brasil era um país que precisava de ordem e progresso, que se não tivesse ordem não teria progresso, baseado em filosofia humana, em conceitos humanos. Mas aí parece que não deu certo, né? Não estou vendo muito. Em algum momento da história faltou, né? Faltou essa ordem, houve muito caos, houve muitos problemas. Quem sabe, né? Mas eu particularmente creio que só essa ordem quem restaura é Deus, né? Não vai ser o homem na sua sabedoria que vai restaurar a perfeita ordem. É só mais uma das filosofias, né? Então, para fundamentar isso, vamos abrir lá em Gênesis 1, né? Como Deus começou tudo. Gênesis 1. Eu vou lendo aqui na minha versão Almeida Corrigida Fiel, mas aí eles vão colocando lá no telão. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, Deus já começou botando as coisas em ordem, né? Aquilo que era sem forma, vazio, talvez poderíamos dizer caótico, né? Mas Deus faz a criação colocando todas as coisas em ordem, né? E aí lá em Gênesis 2, pulando já para o Gênesis 2, no 8, ele já cria o homem, né? Nessa sequência,
em Gênesis 2:8, Gênesis 2:8, vamos dar um tempo. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus já cria o homem e já dá um lugar para ele, né? Um lugar nesse jardim. Para mim, esse jardim era um lugar de plena harmonia, de plena ordem, né? Era perfeito. Nesse lugar, a presença de Deus era perfeita. A harmonia da presença, da relação com Deus era perfeita. E aqui no mesmo capítulo, no verso 15, ele só amplia um pouco o conceito. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Aí ele já deu uma função para o homem, né? Você precisa trabalhar, você vai cuidar desse jardim, você vai mantê-lo do jeito que eu criei e vai fazê-lo com que ele se multiplique. E aí tem todas as instruções aqui em Gênesis, né? Mas aí, como a gente conhece a história bíblica, entra o pecado, né? A queda. E a queda cria uma divergência, né? Uma outra palavra muito em moda, né? É muita divergência nessa sociedade. Muito conflito, muita discordância, né? Então o pecado, ele veio para gerar uma discordância entre o homem e Deus nessa relação de perfeita harmonia, né? Então agora já não era mais o mundo natural das coisas, relacionando-se em perfeita harmonia com o Deus que é Espírito, né? Agora essa relação é quebrada por um usurpador, né? Que a gente conhece, né? O usurpador, que é o próprio Satanás, que por meio da queda rompe essa relação. E aí, deixa de existir o mundo espiritual nesse momento? Não deixa de existir o mundo espiritual. Somente que o homem agora passa a ficar debaixo de se relacionar, ser influenciado por um outro sistema, o sistema desse mundo, que é o sistema das trevas, o sistema de Satanás. E aí ele tenta, né, nas suas diversas formas, né, voltar a se relacionar com Deus. E Deus sabe disso e Deus providencia o Salvador, né? Já Deus de antemão já tinha previsto isso e já tinha preparado, né? Porque Ele ama tanto, Ele não queria ver os seus filhos no engano. Porque a partir da queda, o homem passou a viver no engano, passou a ser influenciado pela sua própria vontade, pela sua carne, influenciado pelas trevas. Ele passou a querer criar filosofias, ele passou a criar falsas religiões para tentar restaurar isso. Ele estava no engano. Mas Deus restaura, e com a obra redentora de Jesus, o Verbo se faz carne para redimir a humanidade caída. É isso que Jesus vem fazer. Nós percebemos na história da humanidade que a influência do mal, das trevas, vem fazendo com que o homem cometesse muitas coisas. Ele se afastou de Deus, e aí o mundo entra em guerras, fome, pragas, etc. Mas Jesus veio para quebrar isso. Vamos lá em 1 João 3. 1 João 3. Capítulo 3. O verso 8 de 1 João 3 diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio o diabo já quis romper, já rompeu, né, com Deus. Já errou o alvo, já fez separação, já criou inimizade, já criou divergência. Porque peca desde o princípio. Obrigado. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio para restaurar todas as coisas, para desfazer essas obras que estavam acontecendo. Lá em Gálatas, vamos voltar um pouquinho aqui em Gálatas 5. Gálatas 5, no verso 1, diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Isaías também nem precisa abrir, a gente conhece que ele diz que
O Senhor veio para libertar, né, os cativos, colocar em liberdade os algemados, né? Então Jesus veio libertar, veio romper com essa divergência entre o mundo natural, entre o homem natural e Deus. A própria história do povo de Israel, né, quando ele é libertado do Egito, remete a isso, né? É um povo que saiu da escravidão pela mão de Deus, e aí isso vai remeter a Jesus na sua obra de salvação. Então, essa é uma verdade, isso é uma base, né? Uns princípios básicos de toda a história da humanidade e da obra de Jesus. Então, todos nós somos chamados, porque todos nós um dia nascemos debaixo dessa natureza da carne, dessa natureza pecadora. E todos nós somos chamados para nos arrepender, para confessar, né, para crer nessa verdade e para tomar posse dessa nova realidade. Então, é para isso que eu quero abrir aqui, continuar a minha palavra, para dizer que a gente precisa tomar posse dessa realidade, dessa nova realidade em Cristo, né? Vamos abrir lá em Romanos 10. Em Romanos 10, o verso 9 diz o seguinte: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, esse é o princípio básico de uma nova vida. Confessar com a tua boca ao Senhor Jesus e crer no coração. Então, isso vai romper com essa natureza carnal, natureza humana, e vai nos colocar num lugar novo. Vai nos tirar do império das trevas e vai nos levar para o reino, né? Para o reino da sua luz. E nós precisamos ter fé e agir. Ter fé não basta somente crer, preciso crer e confessar, preciso crer e agir, né? E a partir daí, tendo essa escolha, agindo dessa forma, o Espírito Santo vem habitar em nós. A presença, como Isaac começou falando, a presença do Senhor, agora ela está habilitada a estar na nossa vida. A palavra diz que nós somos templo, né? Templo do Espírito Santo. Para que serve um templo? Para que se usava o templo? Ou ainda se usa um templo, né? No sentido do Velho Testamento, né? A presença, né? O lugar da presença. Até as religiões pagãs, né, usam templos para cultuar os seus deuses, para fazer pedidos, para fazer qualquer tipo de tentar relacionar com o espiritual, né? Então, o templo é o lugar da presença de Deus, que a gente entende. O Espírito Santo vem habitar em nós, e nós somos templo do Espírito Santo. Eu diria que o Espírito Santo, ele prepara assim a nossa vida, nosso interior, o nosso ser, para que Jesus reine nele. Se não tiver o Espírito Santo preparando ali o templo, mantendo o templo limpo, colocando as coisas em ordem, colocando uma cadeira lá e falando assim, essa aqui é para Jesus sentar. Aí não, eu vou lá, eu tiro, eu quero sentar, eu quero ser o Senhor da minha vida. Não vai dar certo. O Espírito Santo vem na nossa vida, para ele preparar o trono de Jesus, para receber a presença do Rei. O Rei, e a gente tem que, obedecendo ao Espírito, se submeter ao Rei, né? Aqui em Romanos, só voltar 2 capítulos, 3, Romanos 6 é um texto muito importante, né? Que fala dessa nova vida. Vamos ler a partir do 1, Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Então aqui ele traz essa verdade, né? Se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. E a partir de agora nós temos uma nova vida em Cristo. Nós não podemos nos crucificar por nós mesmos, nós precisamos nos crucificar com Cristo, para viver a realidade que Ele nos traz. Senão nós não ressuscitamos com Ele. Se nós morremos só por nós mesmos, nós precisamos morrer com Ele, para que a realidade da ressurreição dEle também nos traga junto. Lá em Gálatas 2, aquele versículo conhecido do 2:20, que é até música, né? Faz tempo que a gente não canta, né? É Fernandinho, já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está aqui, tá? Só para fortalecer ainda. Já estou crucificado. A vida que agora vivo não é mais a minha realidade. Não é simplesmente a minha vida natural, meu dia a dia, minhas coisas humanas. Não, a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Eu vivo ela na carne. Eu continuo vivendo na carne. Na minha realidade, como homem, como ser humano. Mas agora vivo pela fé em Jesus para uma nova realidade, né? Por isso a gente precisa clamar, né? Todo dia, clamar para que, pela graça de Deus, né? Essa realidade redentora, porque eu creio assim, existe a graça para nos salvar. A graça, nós não tínhamos condições de nos salvar. E pela graça nós somos salvos, porque Jesus pagou o nosso preço. Mas essa mesma graça, ela é diária, e ela continua nos redimindo dia a dia, dia após dia. E nós precisamos clamar por ela para que a gente não perca a noção dessa nova realidade. Como Isaac disse, o Obed, né? O Obed percebeu uma coisa importante. Agora o Aminadab, né, não percebeu. Ele não desfrutou da presença. 20 anos, né? 20, né, você falou. Ele não desfrutou dessa presença ali. E por quê? Porque ele negligenciou, porque ele estava distraído com outras coisas. Não falaram para ele aquilo, ele não sabia. Eu não sei, a gente precisa meditar sobre isso. Mas quando alguém percebe, é tocado pela presença de Deus, ele passa a desfrutar dessa nova realidade. É uma nova vida. Deus está aqui. A presença de hoje Ele está conosco por meio do Espírito. Então nós precisamos despertar para esse novo reino, para essa nova realidade, para viver os nossos dias de uma forma diferente. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus, quando Ele ensina a orar, Ele reza, né? O pessoal falava que rezava o Pai Nosso, né? Eu aprendi a decorei o Pai Nosso quando era pequeno. Então a gente rezava. Venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. A primeira coisa que Ele faz é justificar, apresentar, reconhecer quem é Deus, né?
venha o teu reino, logo em seguida ele clama, né? Então, a partir daí, ele já fala que essa realidade do teu reino venha em mim. A partir dessa nova realidade, você pode fazer todas as outras coisas. Venha o teu reino. Se essa realidade desse reino espiritual não existir na minha vida, ela não sobrepor a realidade do reino natural, as coisas não vão acontecer. Aí muitas pessoas vão dizer, mas eu não vejo nada de espiritual. Eu não creio. Por que eu vou crer? Isso aí é história. O que eu creio é que é no meu braço, eu creio aqui no meu bolso, eu creio na minha força, naquilo que eu estou vendo. Aí você pergunta para ele, você tem isso aqui, né? Sabia que se eu mandar uma mensagem ali para você, vai chegar. Você está vendo a mensagem indo, chegando? Não, você não vê também as ondas do rádio, você não vê as ondas da TV, você não vê. Tem muita coisa que você não vê, mas existe. A luz, né? A luz, às vezes, que percorre o universo, né? Muitas vezes a gente não tem noção, o som, né? O som, as ondas sonoras, né? E aí a pessoa fica justificando de forma humana, né? Para dizer que a realidade espiritual não existe, né? Mas como a gente acabou de ler lá em Romanos 6, nem precisa voltar lá, mas diz que nós estamos em novidade de vida. O que eu quero, assim, levantar, às vezes eu levanto próprias questões para mim mesmo, né? Por que se eu tenho a possibilidade de viver em novidade de vida, desfrutando de um reino espiritual que é real, que existe sobre nós, ao mesmo tempo vivendo nessa terra, 2025, eu estou aqui em Indaiatuba, pisando nesse chão, essa é uma realidade. Mas existe uma realidade espiritual que eu creio, E por que muitas vezes a gente se conforma, né, em viver a mediocridade dessa realidade da carne, dessa realidade humana? Será que a gente se esquece? Será que falta fé? Ou será que falta a prática de vida? Será que falta acordar para essa realidade? Eu penso assim, que a gente precisa acordar, despertar para essa vida em Cristo, né? Ela precisa ser reconhecida como algo real e como algo mais importante do que tudo. Ela deve ocupar os nossos pensamentos. Ela deve fazer diferença nas nossas escolhas. Ela deve ser aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos sustenta. Se eu levanto de manhã e muitas vezes a gente faz isso, eu confesso que às vezes eu acordo atarefado, atribulado, e a gente pensa só nisso. Puxa, eu preciso fazer isso, se eu fizer aquilo, não vai dar tempo de fazer isso. Essa vida minha está muito enrolada. Mas eu esqueço de que existe outra já vida ativa. É como se eu desconectasse o cabo lá, né? Falar, não, deixa eu desligar desse aqui, eu vou viver só isso aqui. Mas não, a gente não pode desconectar o cabo, perder a conexão para ficar mais dessa vida. Que ela é real, né? Ela faz diferença. E, às vezes, a gente não percebe essa estratégia. Sabia que a estratégia do mundo usado pelo diabo, o maligno, ele influencia o mundo para quê? Para que a gente se distraia, para que a gente se esqueça de que existe algo maior, de que existe uma realidade, que existe uma verdade. E a gente fica escravo da nossa própria natureza humana. Jesus disse, né? A verdade vos libertará. Libertará da mentira, do engano, da divergência, dessa falta de conexão. A verdade vos libertará. Então nós precisamos ser livres. Ter uma vida de liberdade em relação às mentiras de Satanás e à nossa própria humanidade, a nossa própria carne, que vive muitas vezes só pela sua própria vontade, né? E essa nova vida em consonância, ligada a essa realidade espiritual, ela apresenta alguns aspectos, né? Porque se eu
estou ligado numa fonte. Eu preciso beber dessa água. Eu preciso deixar essa água fazer parte, ser meu alimento, né? Se é um pão, eu preciso comer desse pão. Não é algo somente que está lá colocado para eu observar. Não, eu preciso trazer essa realidade para o meu dia a dia, para as minhas escolhas, para as coisas que eu faço na vida. Eu vou escolher aqui quatro pontos para dizer algumas características dessa nova vida, dessa consciência, vamos dizer assim, dessa consciência, dessa realidade espiritual que eu vivo. Ela precisa ser uma vida confessional, eu coloquei. Confessional em que sentido? Eu preciso falar sobre ela, eu preciso declarar. Eu preciso dizer que eu creio nela, eu preciso falar, eu creio que eu nasci de novo, que eu sou de Jesus, que o Espírito Santo vive em mim. Eu preciso externar isso, não posso guardar isso para mim. Vamos colocar lá, Vitória, Mateus 10, 32. Mateus, voltando. 10, 32. Jesus dizendo: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que estás no céu. Então, essa vida confessional é no sentido de declarar, de dizer: eu confesso Jesus diante dos homens. E aí eu estou ligado com o Pai. Aquele que diz, não estou, esse Jesus aí, você não está ligado. Você vai ser negado diante do Pai. Então, você vai perder. A vida confessional fala então de externar aquilo que a gente crê. Essa nova vida espiritual, nessa nova realidade, ela é uma vida de sabedoria. A própria palavra, principalmente em Provérbios, fala muita coisa para a gente ter uma vida sábia, né? Para a gente fazer as nossas escolhas. Então, se a gente está ligado em Deus, por meio do nosso Espírito Santo e pelo Espírito Santo em nós somos capacitados a discernir todas as coisas. Nosso olhar não é mais limitado às coisas desse mundo. Eu posso discernir, olha, tem coisa espiritual agindo aqui. Eu preciso discernir espiritualmente todas as coisas. Em Efésios 5, voltando. A partir do 15, pode ser. Seguindo em verdade e amor, cresçamos 5:15. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Desculpa, estou no 4. 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, aqui no 5:15, ele manda a gente ver prudentemente como andais, para a gente não andar como nécios ou tolos, né? Mas como sábios, que a gente possa discernir todas as coisas. E a partir daí, a gente escolhe obedecer. Ou não, a gente já estamos capacitados a obedecer, e a gente vai sempre escolher qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus vai nos levar para uma vida de obediência, de santidade. E aí, essa nova vida, nessa nova realidade, ou seja, é uma vida
de sabedoria, uma vida que vai fazer as melhores escolhas, porque ela vai estar capacitada a discernir a vontade de Deus. Nessa área, muitas vezes, eu confesso que quando a gente deixa... Kevin, por favor, sentar. A nossa impulsividade, às vezes, faz a gente fazer coisas que faz com que a gente perca a paciência, o domínio próprio. Por quê? Porque a gente anda na carne, porque a gente deixa de ser sábio e discernir todas as coisas. Depois, em umas próximas oportunidades, a gente pode falar sobre alguns aspectos particulares da nossa vida, né? Impulsividade, impaciência, ira, que são elementos contrários ao fruto do Espírito, né? Que eles fazem com que a gente viva, não a vida de Deus em nós, mas que a gente viva como se estivéssemos só na carne. Então, primeiro, a gente vai ter uma vida de confissão, a gente vai declarar quem é Jesus, quem Ele é para nós, diante dos homens. A gente vai ter uma vida sábia, baseada na palavra de Deus. A gente vai conhecer a palavra e vai viver de acordo com a palavra. E essa vida também tem que ser uma vida de oração. Uma vida de oração, mas não simplesmente uma oração vã ou sem sentido. Não, tem que ser uma vida de oração de acordo com a vontade do Pai, né? A gente precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus, que é o que foi quebrado lá no começo, né? Que a queda fez causar essa ruptura, essa divergência. O homem não conseguia mais se relacionar em plena intimidade com Deus. E a oração é o lugar que vai fazer com que a gente se submeta, se a gente coloque a nossa vida nesse lugar. E a gente vai orar a verdade, inspirada pelo Espírito. A gente vai orar as promessas, a gente vai clamar pelas promessas de Deus que existem na palavra, né? Tem um livro, né, Orando a Palavra, quem já viu? Acho que já aquela pastora antiga, Valnice, né? Ela vai fazendo as orações de acordo com todas as promessas, né? É muito bom. Então, a gente tem que fazer isso. Não adianta orar, eu vou orar, mas eu não sei bem o que eu vou pedir. Não, você tem as promessas. Tem um lugar que tem aquelas caixinhas de promessa. Não é, mas se você tem vários sites, livros, que falam quais são todas as promessas que existem na Bíblia. E aí você vai orar de acordo com aquilo. Você vai se submeter a Deus em concordância com a palavra. Eu preciso ser curado. A tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos, para curar os oprimidos. Eu vou orar não querendo convencer a Deus, mas tomando posse de uma verdade que Ele já deixou para nós. Eu preciso, Senhor, que os meus filhos sejam salvos. Eu vou orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra diz que os nossos filhos serão como flechas, e assim por diante. Nossos filhos nos honrarão, eles serão como? Ensinados do Senhor. E isso não é uma mentira. Isso é a vontade de Deus que está na palavra. Eu não posso orar, eu vou orar para o meu filho ser um cara bem-sucedido no esporte, para ele ser rico. Não. Pode acontecer tudo isso, mas eu preciso orar o que está na palavra. E aí o resto vai ser acrescentado conforme Deus vai identificando as necessidades das nossas vidas, né? Então, vamos fazer exercício essa semana de pesquisar as promessas de Deus na palavra para aquilo que você está precisando. Eu estou precisando de cura, tem promessa de cura. Com certeza vocês receberam a promessa que o Davi ia ser curado, e vocês oraram sobre isso. E ele foi guardado, foi salvo e está aqui. Eu já recebi também algumas coisas
precisamos de outras que ainda vão acontecer, mas a gente não pode mudar o nosso foco. Sair dessa realidade espiritual, onde a verdade de Deus é revelada aqui, e deixar a nossa vida simplesmente sendo levada por escolhas humanas, né? Pelas escolhas do nosso dia a dia. O advogado vai resolver minha situação, tudo bem, ele vai resolver o trabalho dele, né? Mas ora a Deus, porque se há algo de injustiça, está na palavra que Deus vai fazer justiça, né? Para aquele que é filho dele. Então, assim por diante, vamos identificando as nossas carências, as nossas fragilidades, porque nós temos um Deus que é Pai, um Deus que nos ama e um Deus que quer nos guardar, e Ele quer que nós tenhamos vida plena. O próprio Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida, e vida plena, vida em abundância. Não somente abundância de coisas, mas a abundância de paz, abundância de alegria. E nós precisamos tomar posse. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, tomar posse é uma expressão arrogante, né? Você está falando, eu que vou tomar posse disso. Não, não é. Em relação ao que Deus prometeu, não é arrogante. Não é uma postura arrogante, porque você está se submetendo, e Deus quer que você usufrua do que Ele tem para você. Ele não quer que você fique na miséria, na mediocridade, se lamentando, rastejando. Isso é coisa do mundo, né? Deus não fez seus filhos para isso, para a gente ficar rastejando nessa terra aqui, clamando por homens, por soluções de homens. Agora vai trocar, agora vai. Não vai, se não for de Deus, não vai. E isso é um dos aspectos da vida, né? Confessional, vida sábia, vida de oração. E essa nova vida que agora a gente vive pela fé em Cristo, essa realidade espiritual, tem que ser uma vida compartilhada. Eu não vou viver só para mim mesmo. Nossa, agora eu tenho Jesus, vou guardar Ele aqui comigo, essa nova vida eu vou viver. Não foi para isso. O propósito eterno de Deus, né, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Então, a partir do momento que é um presente que a gente recebe, é uma graça, né? De graça. É uma coisa que você ganha para dividir. É uma coisa que você recebe, é uma nova vida que você tem para compartilhar, para levar para os outros também. E é nesse momento, é na relação com os outros que ela é colocada em ação. É na hora de se relacionar com a nossa família, de se relacionar com os irmãos da igreja. É nessa hora que o fruto do Espírito precisa operar. É fácil, eu já até pensei, comentando essa semana, acho que com a Fernanda, é fácil a gente ter paciência quando eu estou sozinho, né? Porque não tem ninguém lá me incomodando, é fácil, né? É fácil eu ter, estar em paz quando eu estou lá, descansando, sozinho, mas aí você vai para a vida natural, para a vida real, você vai lidar com pessoas. E aí é nesse lugar que a vida tem que ser compartilhada, né? Nesse lugar que essa nova realidade precisa ser exposta. Nós somos chamados a sermos sal e luz, né? Somos chamados a brilhar nessa terra, né? E nós precisamos repartir essa realidade. Eu sei que às vezes parece que tá difícil. Me falta fé, né? Estou cansado. Sim, a alma se cansa, né? O corpo se cansa, né? Sofre de dores. Mas a própria palavra de Deus diz que nós vamos ser renovados, né? Como águias, né? E vamos voar por lugares altos, né? Essa palavra que eu tento trazer assim, começando com, não foi nada combinado. Ele começou falando da presença de Deus, e eu digo que é isso. Sem a presença de Deus, sem essa consciência, eles usam muito, né, esse termo, consciência da realidade
espiritual que está sobre nós, nós não conseguimos prosseguir. Nós somos presos a essa realidade do mundo, essa realidade rasteira. E não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Jesus morreu na cruz, né? Ele veio para nos libertar, para nos dar nova vida, para nos fazer novas criaturas, para nos dar a vida eterna, para que nós possamos viver como filhos amados, não escravos açoitados, mas filhos amados. Então, se na sua vida você ainda não recebeu Jesus, não entendeu essa realidade, é bom refletir, colocar diante de Deus, porque Ele ouve todas as orações. Ele ouve, e se for o caso, confesse diante dos homens, confesse diante de Deus, que você crê, e que você quer viver essa nova vida, essa nova realidade. Eu aceito, isso aqui agora, a minha vida é essa, não é mais essa. A minha vida agora é essa, eu estou debaixo, e eu quero isso, eu confesso. Isso é uma escolha pessoal, uma decisão. E se alguém ainda não fez, que queira fazer, pode fazer. E isso, às vezes, é de momento, às vezes vai de um tempo, vai de meditar, mas é algo que precisa ser feito. E se nós que já fizemos isso, né, que já estamos vivendo há um longo tempo, algum tempo debaixo dessa vida, e estamos meio distraídos ou iludidos, né, vamos acordar para essa realidade. Vamos viver os nossos dias declarando as promessas, declarando quem é Jesus, fazendo escolhas com sabedoria, compartilhando essa vida, abrindo mão de coisas da carne, da natureza humana, da vontade humana, e escolhendo as coisas do alto. Que lá em Colossenses 3, vamos terminar com Colossenses 3, essa me veio agora, que eu nem tinha anotado ela, mas eu gosto muito desse texto. Acho que foi o que o Marco falou algumas semanas atrás, sobre a nossa vida, né? Lá em Colossenses 3, verso 1. Para a gente concluir, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, ou são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até aqui. Então, essa nova vida, ela está guardada, escondida. Às vezes a gente pensa, escondida é uma coisa que não quero mostrar, ninguém quer saber. Não, escondida aqui no sentido dessa palavra, é guardada. Ela está guardada com Cristo em Deus. Então não é mais a nossa vida humana, é uma vida que está na mão dEle, que está guardada com Ele. É Ele que está levando a nossa vida, é Ele que está conduzindo os nossos dias, até o dia da perfeita manifestação da volta, da nova terra, da volta de Cristo, ou até quando mesmo a gente partir para a sua presença, né? Para essa nova realidade, que aí é uma outra realidade, né? Mas hoje, a nossa vida continua, já foi, ela está e sempre será guardada com Cristo. Então que a gente possa caminhar os nossos dias com essa realidade, com essa consciência. Amém? Espero ter sido entendido, foi meio breve, mas foi fruto de meditação. Então eu quis trazer para vocês, para que a gente possa não somente ouvir aqui, mas meditar durante a semana e pensar, puxa, algumas coisas daquilo lá que eu ouvi,
que eu posso meditar hoje? Promessas, escolhas, compartilhar, confessar. Então, assim é o que eu clamo, o que eu peço a Deus, que principalmente na minha vida, né, faça sentido. Amém? Vamos. Se alguém, sabe, a gente tem liberdade, se alguém quiser sempre compartilhar alguma coisa que Deus falou, tem liberdade, tá? Mas nós agora vamos orar, vamos pedir isso a Deus, tá? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia, Senhor, muito obrigado por nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque nós, Senhor, um dia, Senhor, nós te recebemos, nós escolhemos, Senhor, nós decidimos no nosso coração que o Senhor viesse reinar, Senhor. E nós queremos declarar isso de novo, Senhor, reafirmar isso. Vem reinar nos nossos corações, vem Espírito Santo, vem conduzir, vem guiar as nossas vidas, vem guiar a vida do teu povo, da tua igreja, Senhor. Traz revelação, traz libertação, Senhor, traz consciência, Senhor, traz visões, Senhor. Eu clamo por essa igreja, Senhor, eu clamo por mim, eu clamo por todos os meus irmãos, Senhor. Que a tua voz seja plenamente audível, Senhor, plenamente escutada, Senhor, nos nossos ouvidos, Senhor. Que a tua palavra não fique encoberta, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de qualquer ilusão desse mundo, Senhor, de qualquer mentira de Satanás, de qualquer desejo da nossa própria vontade, Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor está sobre todas as coisas, Senhor. E que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti e declaramos isso, Pai. Amém. Muito obrigado. Amém. Sente só um segundinho, não vou tomar tempo aqui, mas eu queria fazer uma afirmação aqui. Quando fala lá na palavra que partiam o pão de casa em casa, esse é o pão. Esse é o pão. Se você se reúne, se eu me reúno numa casa para falar de política, para falar de outras coisas que não faz sentido, eu não estou partilhando do pão. Mas quando eu ouço uma palavra que me chama para a realidade, para uma verdade, isso é partir Cristo, partir o pão verdadeiro. Então nós, hoje, foi partido o pão, foi partilhado o pão aqui conosco. Amém? Então, Cristo, confesse Cristo, comente sobre Ele nas suas reuniões, compartilhe, curta. Deu para guardar? Cristo no coração, confesse, compartilhe, comente, curta Ele, o verdadeiro pão. Então, eu acho que não tem mais verdade do que isso que nós estamos recebendo. Porque muitas vezes nós nos reunimos para falar, para reclamar, uma série de coisas aí que nem preciso falar, porque, né? Mas quando a gente se alimenta de verdade da palavra, nós somos abençoados de verdade. Amém? É isso, irmãos. Obrigado, Roberto.